Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Hoje o tema vai ser leitura e interpretação de texto, tá? Então, todas as provas que a gente vai realizar, sempre vai ter uma questão de leitura e interpretação de texto, né? Geralmente, quando o português é a primeira matéria, sempre a primeira pergunta vai ser sobre, vai ter um texto para você ler, interpretar, compreender, e aí logo em seguida vai vir as questões referentes a esse texto sobre leitura e sobre a sua interpretação, tá? Então, vamos iniciar nossa aula. Olá, meu nome é professor Felipe Santos. Vamos iniciar então essa aula hoje, leitura e interpretação de texto, tá? É um assunto recorrente das bancas. Então, quando uma questão ela pede compreensão do texto, qual que é a diferença, né? Vamos analisar esses dois pontos, né? O que que é compreensão e o que que é a interpretação de texto. Então, a compreensão é sempre referente ao que está localizado dentro do texto, tá? Então, é o que de fato a gente consegue visualizar, encontrar fazendo a leitura do texto. Já a parte de interpretação, ela vai decorrer dos seus conhecimentos anteriores. Então, dependendo da sua bagagem, dos seus conhecimentos, junto com a leitura e a interpretação do texto, você vai fazer a interpretação, tá? Então, junto com a compreensão do que está escrito ali no texto, você vai interpretar conforme os seus conhecimentos prévios, tá? Então, aí uma diferença entre compreensão e interpretação de texto. Então, para a gente fazer uma boa análise de interpretação de texto e ir bem nesse assunto, existem algumas dicas aí, alguns macetezinhos que vão facilitar nossos estudos. Então, primeira dica é sempre fazer um resumo do que está estudando, do que está lendo naquele texto, do que ele trata e grifar as principais ideias. Quais são as principais ideias que você julga ser relevantes ali daquele texto? Você pode ir riscando, você pode ir sublinhando, tá? A segunda dica é você se atentar aos detalhes que o texto traz, tá? Geralmente esses detalhes eles vão estar intrínsecos ali numa possível resposta, tá? Das questões mais para frente. Então, atente-se sempre também aos detalhes do texto, tá? Então, primeira coisa é entender a ideia geral do texto, depois você vai observar os detalhes que ele traz, tá? É, terceira dica seria você fazer separações das informações importantes do texto e também se atentar ao que é um fato, né? O que, que é uma opinião, tá? Fato é aquela informação que o texto está trazendo de algo que realmente é concreto. Opinião, ela vai se tratar da opinião do autor, dos pontos de vista do autor, tá? Então, o fato sempre vai ser o mesmo, mas a opinião ela diverge de autor para autor. A quarta dica que eu trago para vocês é perceber o enunciado das questões, tá? Então, interpretação de texto, ela não é somente uma interpretação de texto, ela é uma interpretação também das questões. Esse assunto ele é tão importante, a leitura e interpretação de texto, que ele serve não só na matéria de português, em todas as matérias, seja matemática, física, química, direito, legislação, sempre você vai ter que ter um texto, você vai ter que fazer uma leitura e uma interpretação do que está sendo proposto para você. Tá? Então, essa leitura e interpretação de texto ela é cobrada em português, explicitamente, e implicitamente também em outras matérias. Tá? Então, nas outras matérias ela vem muito implícito ali na parte do enunciado das questões. Tá? Então, sempre quando a gente for ver questões, a gente vai ver questões assim, vai observar muito bem questões que trazem aí as expressões. O autor afirma, o autor sugere, segundo o texto ou de acordo com o autor, tá? Então, sempre quando tiver esses tipos de expressões,
a questão ela vai estar te pedindo para que você traga a compreensão do texto. Já quando ela quer saber a sua interpretação, né, que é aquilo que eu falei, que é baseado do seu conhecimento prévio, o enunciado da questão ela vai trazer assim, ó, conclui-se do texto que, né? Então conclui-se, você vai fazer uma conclusão com base no texto. Ou então pode trazer, ó, o texto permite deduzir que, ou seja, o texto permite se afirmar que, né? Ou pode trazer também, qual a intenção do autor quando afirma que, né? Então ali ele está pedindo que você interprete o texto e traga a sua opinião, a sua resposta baseada na interpretação, tá? Quando ela quer uma coisa mais literal, então vai ser compreensão, né? Na compreensão do texto ele vai falar assim, ó, afirma, né? É uma coisa mais imperativa segundo o texto, ou seja, está escrito lá no texto, é segundo o texto, tá? Então não depende da sua interpretação, é a compreensão baseada no texto. Alguns conceitos importantes para a gente falar sobre texto, né? O que é o texto em si? O texto em si é um conjunto de ideias que vão estar organizadas ali, né, bem estruturadas. E esse conjunto de ideias organizadas, ela é capaz de produzir uma interação comunicativa, né? Ou seja, ela é capaz de transmitir uma ideia, uma informação para o leitor. O contexto, ela é constituído de frases, ou seja, ela é uma parte do texto, né? Então, ela vai trazer o texto em si, ele é formado por diversos contextos, ele pode ter mais de um contexto, tá? Então, o contexto sempre um ponto vai ligar ao outro, tá? Então, essa forma de ligação é o contexto, né? É falar assim, ó, baseado num contexto, ou seja, baseado naquele trecho do texto, tá? Então, ou seja, baseada naquele contexto, naquele trecho do texto, tá? Então, um texto pode haver mais de um contexto. Intertexto é uma parte do texto em que a gente faz referência, faz citações a outros textos, né? Então, por exemplo, quando há aquele texto que fala assim, por exemplo, num texto ele cita um trecho do poema de Machado de Assis, por exemplo, um trecho do livro de Machado de Assis, né? Então ali é um intertexto, porque ele está fazendo uma referência a um outro texto que fora daquele texto, tá? Então ali essa ligação entre textos é intertexto, entre textos diferentes. Quando a gente está falando de dentro do mesmo texto, é o contexto, tá? E aí o conceito aí de interpretação de texto, né? É, interpretação de um texto, ela vai ser, ela tem a sua ideia principal, tá? Aí, a partir da ideia principal, a gente vai ter ideias secundárias, vai ter fundamentações, vai ter argumentações e vai ter explicações. Então, assim, a partir da ideia principal, a gente tem raízes ali que ajudam na interpretação do texto, no esclarecimento. Falando, entrando mais um pouquinho na parte do detalhe de texto, a gente tem uma parte dessa matéria que é a tipologia textual, tá? Então, na tipologia textual, a gente vai estudar os diversos tipos de textos que existem, tá? Como é que a gente analisa? Quando a gente consegue identificar qual tipo é um texto, né? Geralmente, esse tipo de texto, a gente vai identificar ele pela forma que ele se apresenta, tá? Então, a gente tem, primeiro exemplo, texto narrativo, né? O que é o texto narrativo? Ele vem narrar uma situação, um acontecimento, tá? Pode ser com fatos verídicos, pode também ser com fatos fictícios, tá? Com fatos fictícios não, pode ser fictícios e com fatos verídicos, tá? Então eu vou narrar, e ele sempre vem no formato de uma história, né? Então a gente sempre vai ter ali uma introdução, que seria uma apresentação. A gente vai ter o desenvolvimento, né? Ou seja, o desenrolar daquela história.
A gente vai ter o clímax, né, o ponto alto daquela história, né, e aí a gente vem para o desfecho, que é a conclusão, a finalização do texto narrativo, tá? Dentro do texto narrativo, a gente tem um elemento muito importante que é o narrador, tá? Então, se é uma história, a gente precisa de alguém para contar essa história, tá? Para narrar essa história, narrar o ponto de vista. E aí, falando do narrador que a gente tem no texto narrativo, né? A gente pode ter esse narrador em duas pessoas diferentes, né? Que é a primeira pessoa e aí a gente pula e fala da terceira pessoa. Sempre quando a gente falar da primeira pessoa, a gente vai estar falando de quem está vivenciando os fatos, ou seja, quem está dentro da própria história. Então, sempre quando uma pergunta quiser saber qual que é aquela pessoa, de que pessoa se trata o narrador, né? Então você vai analisar o texto e vai verificar a pessoa que está contando essa história, ela está vivenciando essa história. Se ela estiver vivenciando essa história, é a primeira pessoa. Se ela estiver de fora da história, né? Ou seja, se ela está vendo tudo ali por cima, né? Parece como se fosse Deus ali, tá olhando por cima, tá contando o que está acontecendo lá embaixo, né? Então, aí ele está na terceira pessoa, tá? Então é quem vive, quem está assistindo os fatos de fora é a terceira pessoa, quem está vivenciando dentro do texto é a primeira pessoa, tá? Alguns exemplos de textos narrativos, né? Vocês vão reconhecer. Notícia, né? Notícia a gente não descreve um fato que aconteceu, um fato verídico no caso, né? Uma notícia. Biografia, né? A biografia ela vem contar a história de uma pessoa, então é uma história, uma narração. Autobiografia, conto, romance, filme, parábola, um mito, uma lenda, né? Uma lenda é um fato é fictício, mas é uma narração. Ela pode ser real ou irreal. Uma anedota, uma piada. Tudo isso, uma piada não é uma historinha que a gente vai contando? Então também é um tipo de texto narrativo, tá? Depois do texto narrativo, a gente vai ver o texto dissertativo argumentativo, né? Então, ó, presta bastante atenção. Dissertativo, ele vem dissertar, ele vem argumentar sobre alguma coisa. Então, eu vou ter que vou ter que deixar uma posição, vou ter que tomar uma posição e argumentar a respeito dela, tá? Qual que é a estrutura de um texto argumentativo? Ele é formado por três etapas, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Basicamente isso, só isso, né? E aí, eu tenho que usar nessas três etapas do meu texto estratégia de convencimento, né? Eu tenho que argumentar, né? Então, sempre a estrutura ela vai vir com uma exposição inicial sobre um tema. Eu fazer uma contestação inicial, né, que vai me ajudar no desenvolvimento. Aí eu vou trazer uma problematização, né, o que esse tema traz, qual que é a dificuldade que ele traz hoje. Aí em seguida eu venho com a resolução dessa dificuldade, né, e aí eu vim para a conclusão que é o fechamento, é a chave para fechar com chave de ouro, né? Então, quais são alguns exemplos de textos dissertativos, né? Então, onde a gente encontra? Em artigo de opinião, né? Em jornais a gente tem lá artigo de opinião no jornal. Então, é um texto dissertativo argumentativo. Numa dissertação acadêmica que a gente faz quando a gente vai concluir uma conclusão de curso lá, né? Ou fazer uma defesa, né? Uma tese de mestrado. Então aí eu tenho que fazer uma dissertação. Eu tenho que mostrar um problema, eu tenho que mostrar a resolução, eu tenho que convencer, no caso, leitor ou a banca que está me avaliando, tá? Quem que está ali, para quem eu estou entregando o conteúdo. Além disso, a gente tem artigos acadêmicos, editorial de jornal e monografia. Também são exemplos de textos dissertativos argumentativos. O terceiro tipo de texto que a gente se depara é com o texto expositivo, né? O texto expositivo, ele vai trazer, né, como o próprio nome diz, ele está expondo um ponto de vista, né? Eu vou apresentar alguma coisa, né?
eu vou expor aquilo para todo mundo ver, né? Então eu vou apresentar um conhecimento que eu tenho, uma ideia que eu tenho, alguma coisa que seja do meu domínio, tá? Eu vou expor aquilo. Aí eu posso fazer isso de três maneiras diferentes, né? Eu posso utilizar o método dedutivo, né? Que parte de saber abrangentemente para poder apresentar, né? Coisas mais específicas. Eu posso fazer do modo indutivo, né? Que eu posso saber ter um saber específico para apresentar de forma generalizada. Ou posso ter aí um método que inclui os dois, né? Dedutivo e indutivo, né? Que eu sei parte do geral, apresenta as partes específicas e conclui de um modo generalizado também, tá? Então essas são as três formas que eu posso apresentar um texto expositivo, tá? E alguns exemplos de textos expositivos que a gente conhece. A enciclopédia, né? A enciclopédia não é algo que a gente vem apresentar um conhecimento mais específico, mas também é uma entrevista, né? Também eu estou apresentando alguma coisa, seminário, palestra, conferência. Então, tá vendo? Tudo que eu apresento, tudo que eu me exponho é um modo de texto expositivo, tá? O penúltimo que a gente vai falar é o texto descritivo, tá? Então, o texto descritivo ele vem para descrever alguma coisa, um objeto, através de suas propriedades e de suas características, tá? Então, como que, quais são alguns exemplos de textos descritivos, né? Que descreve uma característica. Anúncios de classificados, né? Hoje em dia está cada vez menos comum, mas principalmente quando tinha-se os jornais impressos, tinha lá a parte dos classificados, né? Então você ia lá na parte de classificados, vejo lá o classificado de um carro se vendendo. Então o pessoal vai falar, é um Gol, modelo 2010, quatro pneus novos, pintura intacta. Então tá vendo? Eu estou fazendo uma descrição das propriedades de um objeto, tá? Então isso é um texto descritivo. Um outro exemplo de texto descritivo é um currículo, né? Um currículo eu estou lá descrevendo as minhas habilidades. Então também é um texto descritivo, uma resenha sobre alguma coisa, tá? São exemplos aí de textos descritivos. Por fim, o último tipo de texto que a gente vai tratar é o texto injuntivo, tá? Por que eu dei ênfase nesse injuntivo? Você vai decorar como um texto que vai trazer instruções, tá? Então, um texto que te traz instruções, ela vai vir sempre no sentido de nas formas verbais imperativas, né, que são aquelas formas verbais de ordem, de dever, né? Então, por exemplo, texto injuntivo é uma coisa que pelo nome você talvez não reconheça, né? Mas pelos exemplos você vai reconhecer. São instruções, são manuais de uso, manuais de montagem de aparelho, né? Receitas de cozinha, né? Então, por exemplo, você pegou uma receita de bolo. Então lá vai ter uma sequência de passos para você cumprir, né? E você tem que cumprir aqueles passos naquela ordem. Então, sempre as orientações, elas vêm de modo imperativo, de modo obrigatório, tá? Receitas médicas também é um formato de texto injuntivo. Você é obrigado a cumprir daquela forma. Tomar medicamento de cada 8 horas, né? Então tá vendo que o verbo ele é no modo imperativo, no modo que está te ordenando a fazer alguma coisa, tá? Texto de orientação comportamental, mensagem religiosa, tá? Também são exemplos de textos injuntivos. Quais são os erros mais comuns que a gente encontra na interpretação de texto, né? Existem alguns erros aqui, né? Então vou destacar quatro, tá? O principal deles aqui é a extrapolação, né? Ela ocorre quando se sai do contexto, né? Então quando você está, quando tem uma questão de interpretação de texto, sempre ali nas alternativas erradas vai estar alguma das alternativas ela vai ser uma extrapolação do que está se cobrando no texto, ou seja, por exemplo, é, no texto fala que o velho tinha 70 anos.
Aí você vai lá no texto em si não fala que ele tinha 70 anos, no texto fala que ele era um velho, mas não um velho de 70 anos, ou seja, o texto fala que ele é velho, mas falar que ele é um velho de 70 anos, eu já estou extrapolando. Eu estou indo além de uma informação que está no texto, tá? Essa é a principal pegadinha na interpretação de texto. É essa extrapolação, né? Te dá uma ideia. Ah, 70 anos é velho, tudo bem. Não, mas não fala que é 70 anos o texto, só fala que ele é velho, tá? Então esse é um exemplo de extrapolação que vai além do que está no texto. Aí a gente tem o oposto da extrapolação, né? Que seria o quê? A redução, né? Então, ela se dá ali por uma confirmação de um aspecto, de um trecho, e acaba que ela não termina de analisar a frase inteira como um todo, tá? Então, se a gente se reduzir a analisar somente um trecho da frase e não entender ela como um todo, isso também causa o erro na interpretação de texto, tá? Na compreensão do texto. Então, esse é chamado de redução, tá? Quando a gente se reduz, a gente fecha ali a nossa visão para analisar somente um trecho e não o todo. A contradição, né? Então, a contradição aí é quando traz ideias contrárias, informações contrárias, né? Então, acaba que isso induz a gente a tirar conclusões equivocadas, né? Errando as questões. Então, esse é um formato de erro chamado contradição, tá? E para fechar aí tem a observação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está lendo um texto que ele traz a ótica do escritor, né? Porque a gente pode lidar tanto com o ponto de vista do escritor quanto o ponto de vista nosso, do leitor, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que a focar somente no ponto de vista do autor, do caso, do escritor, tá? Não analisar, não responder a questão no seu ponto de vista, tá? Se tem uma questão assim, por exemplo, o autor fala que a laranja do sítio era rosa, né? Aí lá nas alternativas fala assim, a laranja do sítio era que cor? Você vai responder lá, laranja vai ser ou verde ou laranja, né? Dependendo da época. Não. Se o texto está falando que a laranja era rosa, você vai colocar rosa, tá? Então se preocupe em focar, centralizar no que o texto fala, tá? Independente da sua opinião pessoal, tá? Então, basicamente, de interpretação de texto, o que a gente tem da parte teórica é isso, tá? Então, a gente vai agora finalizar a parte teórica e aí agora a gente vai ver na prática aí como que a gente vai conseguir fazer interpretação de texto, responder, gabaritar interpretação de texto, né, com questões, com exercícios. Então, até mais. Olá pessoal, tudo bem? A gente aqui. Vamos agora fazer resolução, né, de exercícios de interpretação de texto, tá? Então, vamos lá? Interpretação de texto. Então, obviamente, vai começar com o texto para a gente ler, né? Leia o texto para responder a questão. Então, o texto fala: o poder do grisalho. Um argumento falacioso ilude grupos sociais, políticos e econômicos com a formação de falsa crença de serem as pessoas de 60 anos em diante próximas da situação de descarte, quando não de plena indiferença. São os idosos no Brasil protegidos supostamente por estatuto, na mira de passar por ajustes e revisões a fim de adequar a letra ao sacolejo da vida, pois 2 décadas se passaram enquanto o agente do poder grisalho duplicou. Eficazes tecnologias farmacêuticas viabilizam receitas para debelar e prevenir enfermidades, inspirando a medicina e labutar por longevidade, e não apenas pois acompanham a alegria, amor e, por que não, revigorantes tertúlias.
Já não é raro encontrarem-se casais nonagenários atendidos pela fisioterapia, mexendo músculos e mentes, visando ao bem viver com a escadinha de bisnetos ou passeando de mãos dadas desses, nos jardins deste novo Éden. Há, no entanto, a necessidade de investimentos em disciplinas calçadas no movimento e na mudança, que poderia forjar nos estabelecimentos de ensino-aprendizagem esta bem-vinda postura de respeito e admiração por longevas e longevos. A cidadania não tem como orgulhar-se sem incluir a experiência dos mais velhos, como é comum nas nações indígenas e etnias ciganas. Bons exemplos de cuidados extremos para serem imitados. Então, isso daqui é um texto editorial do site atarde.com, opinião adaptado. Então, aqui vamos à questão, né? O uso do numeral na passagem. Então, aqui ele traz a passagem de novo, aqui para a gente ver, ó. Já não é raro encontrarem-se casais nonagenários atendidos pela fisioterapia, que está lá no quarto parágrafo. Tem a função de. Então, ó, vamos olhar aqui o quarto parágrafo. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui, ó. Já não é raro que casais nonagenários atendidos pela fisioterapia, mexendo músculos e mentes, visando ao bem viver com a escadinha de bisnetos ou passeando de mãos dadas no jardim desse novo Éden. Então, o que pede a questão? Ó, utilizar o numeral, né? Utilizar o numeral, ou seja, nonagenários nessa frase, ela tem a função de quê? Né? O que ele quer salientar utilizando esse numeral? Né? Ele quer ratificar o ponto de vista editorial sobre a disposição dos idosos, né? Sim, tá correto, porque ó, se a gente está falando de nonagenários, né? Eu tô aí ressaltando aí a idade deles, que eles já têm já na casa dos 90 ou mais, né? E aí estou falando, se a gente for ver lá no texto, a gente está falando da disposição deles, né? Mexendo músculos, mentes, vivendo ao bem viver, tá vivendo lá com seus netos, tá passeando de mãos dadas nos jardins, né? Então a gente está falando aí da disposição desses idosos, né? Então a letra aí tá boa aí, tá? Vamos analisar as outras alternativas. Esse numeral aí, o nonagenários, ele vem enfatizar a excepcionalidade, né, a exceção de idosos em práticas fisioterapêuticas, né? Não falou nada de ser uma exceção, né? Ó, está falando aqui, ó, se não é raro, ou seja, não é exceção, é comum, né? Então, errada a letra B. Letra E. Letra C. Ironizar a disposição dos idosos mais velhos para atividades físicas, né? Não tem sentido de ironizar nenhum no texto, né? Tá ressaltando, tá trazendo como isso é bom, como isso é benéfico, né? Não é ironizando. Letra D. O numeral aí, o nonagenário. Sempre você volta pro comando da questão aqui, né? Pro caput, pro enunciado, sempre para lembrar do que ele tá pedindo, tá? Então, sempre começo, na hora que eu vou ler uma alternativa, eu tenho o costume de voltar lendo a parte mais importante aqui do enunciado, né? Então, esses nonagenários aí, eles vêm comprovar o ponto de vista de pessoas indiferentes aos idosos, né? A gente aqui não está falando também de indiferença dos idosos, né? O texto vem falar aí muito bem, aí, bem ressaltável e trazer coisas aí que existe estatuto para proteger os idosos, né? Ou seja, se existem até leis, né? Então a gente não ignora, né? A gente não está sendo indiferente a essa classe da população. Então, não está indiferente. Então, está errada a letra D. E a letra E, mostrar a necessidade de limitar atividades físicas a muitos idosos. Não, né? Pelo contrário, né? Se movimentar faz bem, né? Tanto que eles vão na fisioterapia fazer movimentos ali com orientação, porque quanto mais movimento tiver, melhor é. Então, também tá bem sem sentido aí a letra E,
Então o gabarito vai ser letra A mesmo, tá? Então o gabarito aqui, letra A. Vamos para a próxima questão. Aí tem um outro texto que fala mundo arriscado. O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno. Dúvidas sobre a continuidade do crescimento do produto interno bruto global, juros em alta nos Estados Unidos, risco de conflitos comerciais e de queda do fluxo de capitais para países emergentes são apenas alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais. Lembra quando a gente estudou lá a teoria, né, que a gente falava lá? Uma das dicas aí é você já ir destacando, grifando algumas palavras, né? Então, ó, já vai, já vai destacando aqui o sentido, ó. Vamos fazer isso nesse texto, ó. Mundo arriscado. Então, a gente vai procurar ali dentro desse texto o que, que corrobora essa informação de o mundo está arriscado, né? Então, ó, o próximo governo não vai encontrar um ambiente econômico fácil, né, sereno, tranquilo. Aí ele traz vários pontos para reforçar essa informação, né? Então ele fala, são apenas alguns dos itens desse cardápio de problemas potenciais aí, né? Problemas que estão para acontecer. Tudo indica, assim, que o governo brasileiro terá de lidar de pronto com as fragilidades domésticas, em especial o rombo das contas públicas, né? Então, se ele falou alguma coisa em especial aí também, né? Vamos destacar. Em especial o rombo das contas públicas. Não tardará até que os investidores, hoje aparentemente otimistas, comecem a cobrar resultados concretos, né? Então, ó, olha só, essa informação é interessante também, né? Hoje eles são aparentemente otimistas, né? Hoje eles estão otimistas, mas logo eles podem começar a cobrar por resultados mais concretos, mais reais. As projeções para o avanço do PIB mundial têm sido reduzidas nos últimos meses. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 ponto percentual, 3,7 em ambos os anos, e apontou um cenário de menor sincronia entre os principais motores regionais. Se até o início deste ano Estados Unidos, Europa e China davam sinais de vigor, agora acumulam-se decepções nos últimos dois casos, né? Então, olha só, decepções nos últimos dois casos, ou seja, as decepções são com a Europa e com a China, né? Os Estados Unidos ali está dentro ainda da expectativa. Mesmo com juros ainda perto de zero, a zona do euro não deve crescer mais do que 1,5% neste ano. Há crescente insegurança no âmbito político, neste momento centrada na Itália e seu governo de direita populista que propõe expansão do déficit de um setor público já endividado em excesso. Não é animador que a Comissão Europeia tenha tomado a decisão inédita de rejeitar a proposta orçamentária da administração italiana. Embora o país ainda conserve o selo de bom pagador, os juros cobrados no mercado para financiar sua dívida dispararam. Quanto à China, sua economia mostra menos vigor e as autoridades precisam tomar decisões difíceis entre conter decisões de quanto à China, cadê? Decisões difíceis entre conter as dívidas já exageradas e estimular o crescimento. O ritmo de escalada nos últimos conflitos comerciais também é concreto, dado que o governo americano ameaça impor uma terceira rodada de tarifas, desta vez sobre 270 bilhões em vendas anuais chinesas, que ainda não foram taxadas. Nos Estados Unidos, a alta dos juros, num contexto de emprego elevado e inflação perto da meta, já leva para parte do mercado a temer uma desaceleração abrupta do PIB em 2019. A vantagem do Brasil hoje é que há ampla ociosidade nas empresas, baixa inflação e, portanto, espaço para uma retomada mais forte. Então, isso daqui é um editorial da Folha de 2018. Então, agora vamos para a questão. O editorial aponta como elementos que fragilizam a economia dos países: aumento da dívida interna e avanço do PIB mundial.
que são os elementos que fragilizam a economia de um país? Aumento da dívida interna, ok, né? Mas avanço do PIB mundial, não, né? Avanço significa que está subindo, é uma coisa positiva, né? E isso não fragiliza a economia. Então, letra A está errada. Letra B. O rombo das contas públicas, sim, fragiliza a economia. Insegurança no ambiente político, sim, fragiliza a economia, né? Então, letra B aqui está correta. O selo de bom pagador, não, se a pessoa é uma boa pagadora, isso não vai fragilizar a economia, isso é bom para a economia, né? Então já está errada aqui a C. A letra D. Contenção de dívidas exageradas e baixa inflação. Contenção de dívidas é uma coisa positiva. Baixa inflação também é uma coisa positiva, né? Aqui está falando itens que fragilizam, né? Ou seja, itens negativos. Então a D está errada. E aí, juros em alta, isso é uma coisa negativa, então isso fragiliza a economia. Retração do déficit do setor público. Déficit é o que você deve, né? Retração é uma diminuição do que você deve, ou seja, está melhorando a situação econômica, né? Não fragilizando. Então isso daqui é um ponto positivo. Então a letra E está errada, então o gabarito é a letra B mesmo, tá? Então tá vendo? Você tem que ler o texto para interpretar, para conseguir entender o assunto, tá? Para poder responder as questões de interpretação de texto. Agora aqui a gente vai ter um poema, né? Uma carta-poema de Manuel Bandeira. As cidades e as musas. Excelentíssimo prefeito, senhor Hildebrando de Góis, permite que, rendido o preito, aqui faz jus por quem sois, a quem faz jus por quem sois. Um poeta já sexagenário, que não tem outra aspiração, senão viver do seu salário na sua limpa solidão. Peça vitória e visita a este pátio para onde dá. O apartamento que ele habita no castelo há 2 anos já. É um pátio, mas é via pública, e estando ainda por calçar, faz vergonha à República junto à Avenida Beira-Mar. Indiferentes ao capricho das posturas municipais, a ele jogam todo o lixo os moradores sem quintais. Então aí é uma parte do poema, né, desse poema, e aí a alternativa vai pedir assim. A questão vai pedir assinale a alternativa que contém informações coerentes com o poema, organizadas em conformidade com a norma padrão. Então a letra A. O eu lírico, um senhor que morava. Eu lírico é sempre a pessoa ali que está participando ali, que é o personagem de um poema, tá? Ele é chamado de eu lírico. O eu lírico é um senhor que mora na Avenida Beira-Mar. Ele anseia por uma solução para os problemas que o afetam cotidianamente, a saber, a falta de calçamento do pátio e os lixos ali depositados. Tá ok, né? Ó, se a gente voltar aqui, ele fala que faz vergonha à República, ou seja, faz vergonha à cidade, ao estado, ao país, faz vergonha e é, que bem na avenida onde ele mora, né? Ou seja, bem na Avenida Beira-Mar, eles jogam lixo os moradores sem quintais. E aqui também ele fala, ó, do apartamento que ele habita, é um pátio, mas também é uma via pública, estando ainda por calçar, né? Ou seja, não tem calçada, falta calçada ali, né? Então ele está reclamando desses dois problemas, né? De não ter calçamento e de não ter dos lixos serem jogados de forma irregular, né? Então, a alternativa A aí tá bem coerente. Vamos analisar aí, a gente acha o erro das outras alternativas para gabaritar a questão, né? Na letra B, o eu lírico sente-se já velho, pois o seu dia a dia é de solidão, já que ele não aspira a mais nada na vida, senão que o prefeito mande vistoriar o pátio do seu edifício,
lugar que tem acesso os moradores sem quintais, né? Sente-se já velho, pois seu dia a dia é de solidão, já que ele não aspira mais nada na vida. Ó, aqui ele fala de aspirar, ó. Aqui é um poeta, aqui ele está falando dele mesmo, né? Ó, aqui quem fala é um poeta sexagenário que não tem outra aspiração senão viver do seu salário. Ou seja, ele tem uma aspiração, né? Ele tem, nem que seja uma aspiração, ele tem, que é viver do seu salário, né? E aqui fala que não aspira mais nada na vida. Então tá errada a letra B. Letra C. O eu lírico, por ser já velho, como o prefeito, recorre a este para que mande vistoria e visita ao pátio que ele mora, local onde os moradores sem quintais jogam lixo com o que ele discorda, né? É, Então aqui ele fez uma extrapolação, né? Lembra que lá, quando a gente estava estudando a teoria, a gente falou de quais são os principais erros na interpretação de texto? E um deles que eu falei para vocês é a extrapolação, né? Quando a gente extrapola uma informação que tem no texto. Em momento algum no texto, ele fala a idade do prefeito, né? Ele trata o prefeito como senhor, sim, mas aqui pode ser somente como uma forma de tratamento de respeito, não que ele seja velho, né? E aí ele fala que aqui é um poeta sexagenário. O poeta em si ele tem 60 anos, o poeta é velho, mas o prefeito não, tá? Então tá errada a alternativa C. Alternativa D. O eu lírico, amigo de 60 anos do prefeito, solicita vistoria. Aqui também é a mesma coisa, né? Em nenhum momento eles estão. Em momento algum ele fala que essa amizade já decorre de 60 anos, né? Aqui, na verdade, o erro aqui, ó, amigo de 60 anos, né? Em momento algum ele fala que eles são amigos, tá? Então, aqui também tá extrapolando, não tem essa informação de amizade, tá? Se a gente olhar aqui no texto, ó, excelentíssimo senhor, né? Então, ele trata ali somente com o tratamento formal, não com nada de que traga essa informação aí de amizade entre eles. E por último, a letra E fala que o eu lírico exige do velho prefeito da cidade, ó, de novo tá falando que o prefeito é velho, tá? Então tá errado aqui. Então, somente a letra A mesmo, a letra A está perfeita, tá corretinha, tá? Então, o gabarito é a letra A. Fazer aqui, ó, mais uma questão sobre essa carta poema. Sobre a carta poema, ao dirigir-se ao prefeito, o eu lírico, ou seja, né, o poeta, o faz com. Então, qual que é a forma que ele trata o prefeito, né? Que ele se dirige ao prefeito? Controlada submissão, como sugerem os versos. Faz vergonha à república. Então, ele está controlado? Não, né? Aqui, ó, ele já está extrapolando já, né? Ele já está irritado com a situação, né? Olha que vergonha isso, né? Então ele não está mais controlado. Ele já está já um pouco já excedido. Então a gente vai eliminar a A, tá? Letra B. Explícita ofensa, como sugerem os versos. Excelentíssimo prefeito, senhor. Não, né? Se fosse assim, ó, explícita ofensa e falando assim, ó, faz vergonha, né? Talvez aí poderia estar correta. Mas aqui, ó, explícita vergonha, ele está falando aqui, ó, justamente da frase onde ele foi mais cordial, que é excelentíssimo prefeito, né? Então aqui ele tratou com cordialidade. Então não é com explícita ofensa. Letra C, evidente descaso, né? Então o poeta ele trata o prefeito com evidente descaso, como sugerem os versos, indiferentes ao capricho e das posturas municipais, né? Vamos ver aqui, ó, indiferente aos caprichos, indiferente aos caprichos das posturas municipais
indiferentes ao capricho das posturas municipais, a ele jogam todo o seu lixo os moradores sem quintais. A letra C fala que o poeta se dirige ao prefeito com um evidente descaso, como sugerem os versos indiferentes ao capricho. Não, o poeta ele não está agindo com descaso, né? Quem está agindo com descaso são os outros munícipes, os vizinhos do poeta, né? Então aqui não é o poeta, né? Lembrando sempre que a gente tem que olhar aqui, ó, o que a questão está pedindo, tá? Então, como que o poeta está se dirigindo ao prefeito? Com descaso? Errado. Quem trata com descaso são quem está jogando lixo na rua, não é o poeta. Letra D. Com respaldo da alegria, como sugerem os versos. Se não viver de seu salário na sua limpa solidão, né? Então aqui ele não está alegre, né? Aqui é um trecho meio melancólico, né? Quando ele fala que ele não tem mais inspiração nenhuma na vida a não ser viver do seu salário, né? E a letra E. O poeta trata o prefeito com suposto respeito, tá ok? Como sugerem os versos. Permitir que, rendido ao preito, aqui faz justo por quem sois, né? Então aqui ele está sendo bem comedido, bem respeitoso com o prefeito, né? Tá tratando com bastante cordialidade, né? Então tá demonstrando aí um suposto respeito que ele tem sim pelo prefeito, né? Então tá ok essa alternativa. Então nosso gabarito vai ser a letra E. E a nossa última questão aí de interpretação de texto, né, também ainda é sobre essa carta poema, fala assim: ainda sobre a carta poema, no verso, na parte do verso que fala é um pátio, mas é via pública. O poeta reforça o fato de o local ser uma via pública, usando uma construção de período também presente em Avenida Beira-Mar, faz vergonha à República. Conquanto moradores sem quintais jogam todo o lixo nela. Olha, aqui ó, a gente pode observar aqui que em todas as questões ele vai perguntar, reforça o fato do local ser uma via pública, um pátio, uma via pública ou um pátio, né? Então a gente sabe aí que a questão ela está querendo diferenciar se esse local é uma via pública ou se é um pátio, né? Se é um pátio, é uma coisa particular, né? Se é uma coisa particular, ela não vai, ele não deveria estar se dirigindo ao prefeito, né? Que é particular, é o proprietário que tem que se responsabilizar. Se é uma coisa que é uma via pública, aí quem é o responsável é os órgãos é, municipais, né? Então aqui a gente já consegue eliminar duas questões, duas alternativas, né? A alternativa que fala em pátio, né? Que é um pátio que a carta poema, ela, o poeta reforça o fato de o local ser um pátio, a gente pode eliminar, tá? Porque a gente viu que não pode ser um pátio, né? Porque ele está falando aí de uma coisa que é de responsabilidade do prefeito, né? Então a gente já elimina duas alternativas das cinco. E aí vamos ver aqui, ó. Aí todas as outras vai falar aí de uma via pública, né? Tá ok, é uma via pública, uma via pública, uma via pública, né? Usando uma construção de período presente em. Ó, então aqui, ó, esse tipo de questão a gente pode responder quando você vê que a questão ela é muito parecida, só que ela muda uma palavra ou outra só ali na construção da resposta, aí a gente vai somente nas palavras que estão mudando, tá? Ó, se a gente pegar aqui a frase inteira, usando a construção de período presente em, usando a construção de período presente em, tá vendo? Ó, que tudo se repete. Então, eu não vou nem perder meu tempo e ficar analisando esse trecho da frase, né? Então, eu vou fazer igual eu fiz aqui na primeira parte, ó. Eu analisei somente o que tem de diferente uma da outra, e aí eu fui na minha interpretação de texto ver. Então, é um pátio ou é uma via pública? Então, a gente sabe que é uma via pública que ele está falando. E aí, aqui, ó, continuando aí, ó. Avenida Beira-Mar faz a vergonha da República. Conquanto moradores sem quintais
joguem nela todo o lixo, né? Deixa eu ver a próxima aqui. A Avenida Beira-Mar é muito bonita, no entanto, vem sofrendo com o descaso da administração pública. E a letra D. Os moradores sem quintais ignoram o capricho das posturas municipais, por isso sujam. Capricho das posturas municipais, né? Aqui no texto ele falou, ó, indiferente ao capricho das posturas municipais. Ó, analisando aqui, cadê? Na letra D. Os moradores sem quintais ignoram o capricho das posturas municipais. Esse capricho das posturas municipais, pela compreensão do texto, a gente entende que não é um capricho na questão do zelo, do cuidado, né? Então aqui talvez o poeta esteja empregado a palavra capricho numa forma irônica, tá? Porque pela interpretação de texto a gente percebe que é exatamente o contrário que vem acontecendo, tá? Não está tendo um cuidado, né? Um capricho aí dos órgãos municipais, tá? Então, essa alternativa aqui, pela nossa compreensão, pela nossa interpretação, ela também vai estar errada, tá? Aí a gente fica aí entre duas alternativas, né? A A e a C. Então vamos ver o que tem de diferente nelas, ó. Vamos analisar, ó. Já analisamos aqui as partes que estão com marca-texto, vamos só fazer a leitura só da parte que a gente ainda não distinguiu ali qual que é a diferença de uma para outra, que daí assim a gente consegue analisar mais rápido as questões, tá? Aqui eu vou fazendo bem detalhado para vocês, bem passo a passo, mas na hora isso daqui tudo é muito automático para vocês, tá? Não vai levar todo esse tempo que eu tô